Sou babaca por causar uma briga entre minha irmã e minha mãe. Pontos que valem a pena destacar. Minha irmã veio morar comigo e com minha mãe, depois do marido ter morrido, isso tem 1 ano ou mais, e meus pais são divorciados, mas eu ainda tenho contato e convivo normalmente com ambos os dois. Minha mãe paga a maioria, se não todas as despesas da casa. Minha irmã está desempregada e trabalha com unhas, mas recusa muitas clientes na maioria do seu tempo, então está na maioria sem dinheiro. O namorado da minha irmã ajuda com coisas mínimas da casa, como comprar carnes para almoço, o que o namorado da minha mãe faz também e mal convive conosco. Ela é minha irmã somente por parte de mãe, por parte de pai é diferente. Bom, ontem, dia 25 de janeiro durante a noite, minha irmã, 25 anos, e minha mãe, 49 anos, começaram a discutir amargamente. Mas antes de pularmos para isso, vamos para alguns dias antes. Minha mãe comprou uma chapinha, daquelas de esquentar cabelo, para nada mais que trabalho. Fomos em uma cidade aqui perto uma vez que aqui não teria uma chapinha adequada para ela. Ela, minha mãe, não iria comprar, mas o problema do cabo da sua antiga chapinha era mais caro para um conserto do que para uma nova. Nesse período de dias, fomos eu, minha mãe, minha irmã e meu sobrinho. Deu tudo certo, compramos a chapinha. E antes de irmos nos tivemos que retornar à loja pelo problema que eu citei abaixo, mas não tivemos sucesso na troca de chapinha esse dia, já que não teria outra para substituir a que estávamos no momento. Foram as mesmas pessoas de quando fomos comprar, então voltamos para casa. Eu não tenho muita certeza do que aconteceu, mas pelas conversas que minha mãe teve uns dias depois de usar o aparelho, é que ela esquentava até um certo nível, mas ela iria esfriando logo em seguida e isso tomava muito do tempo dela com as clientes, já que ela teria que ligar e desligar a todo momento para a temperatura permanecer quente. Passaram-se alguns dias até que ela recebeu uma mensagem dizendo que ela poderia retornar para buscar uma nova chapinha. Um detalhe importante é que uns dias antes de ela ir, ela chamou minha irmã para ir de carona, somente as duas, e minha irmã recusou, dizendo que não queria ir. Eu, querendo sair um pouco de casa e acompanhar minha mãe, pedi um pouco de dinheiro para meu pai, só pelo menos da minha passagem de ida. A de volta minha mãe iria conseguir pagar. Meu pai aceitou e me deu dinheiro, então eu pude ir com minha mãe sem que ela precisasse pagar por mim, somente por ela. Quando minha mãe inocentemente comentou isso com minha irmã, ela começou a dar resmungos de raiva em seu quarto e quando nós, eu e minha mãe, saímos, suas palavras finais foram: "Vai mesmo, o papaizinho dela já deu dinheirinho para vocês saírem." E infelizmente isso não é a primeira vez que isso acontece. Minha irmã se irrita e faz pirraça todas as raras vezes que minha mãe compra algo pra mim, tipo roupas. Eu também não insisto muito em coisas caras, pois entendo como estão as coisas. Não somos tão pobres, mas também não podemos nos dar o luxo de gastar sem saber o dia de amanhã. Nessas crises de eu não sei o que, muito provavelmente ciúmes, pirraça. Ela já abriu uma discussão, aos berros no meio da rodoviária, porque eu simplesmente sugeri para minha mãe que fôssemos caminhando para casa, já que o carro não iria conseguir levar todo mundo e não era muito longe, e como não tinha necessidade ficar sobrando uma pessoa para ir sozinha. Neste dia meu cunhado, o namorado da minha irmã, estava conosco. Ela gritou coisas do tipo para mim: "Você é um demônio, você é um motivo de eu e minha mãe brigarmos muito, eu te pego no tapa." Eu também não sou um anjo, tenho problemas em controlar minha raiva e sempre começo a discutir com ela quando ela começa a me alfinetar, mas nunca falei nada que a magoasse profundamente, coisas como seu peso, por exemplo. Enfim, agora que vocês conhecem um pouco dela, vamos continuar. Quando saímos de casa, foi mais tranquilo. Minha mãe estava irritada, mas eu não dei muita corda pelos seus problemas de pressão, e eu só fiquei sabendo dos resmungos depois que minha mãe e eu saímos. Nossa viagem foi só praticamente um dia, pois como eu falei, era só buscar uma chapinha. Então basicamente quando chegamos, fomos direto para a loja e felizmente conseguimos trocar e a chapinha parece estar funcionando normalmente.
Eu tomei um pouco de sorvete e tanto eu como ela lanchamos, já que estávamos horas sem comer por conta de que o ônibus atrasou bastante, e aí fomos pra casa da minha tia. Nem demorou muito para irmos embora no dia seguinte. Estávamos indo embora em cerca de 12h15 p.m. e chegamos lá às 1 ou 2 horas da tarde. Nesse meio tempo, vocês acham mesmo que ela teria ficado quieta? Claro que não. Ela não se contentou e postou a seguinte indireta nos status do WhatsApp. Essa história é muito real. Se você tiver pena do coitado, o coitado vira você. @nacionalíssimo / autoria desconhecida. E sim, mais tarde no momento da discussão ela admite que essa indireta foi de alguma forma um ataque pra minha mãe. Eu, como não aceito alfinetadas, principalmente dela, postei o seguinte nos meus status. Queria que você soubesse que o tempo que você gasta postando indireta, eu aproveito minha vida. Ela também postou algo sobre não ter nada para comer aqui em casa. Minha mãe, preocupada claramente, sem nem pensar, deu um pouco de dinheiro para ela comprar alguns pães e leite para eles poderem comer. A princípio, quando chegamos foi tudo normal, até mesmo jogamos Uno, e conversamos todos sem nenhuma raiva ou procurando briga, altas risadas e brincadeiras, parecia tudo normal. A coisa começou quando minha irmã resolveu tocar no assunto da indireta, dizendo que eu postei indireta pra ela e eu não desmenti, disse que se ela tinha algum tipo de raiva teria que resolver com minha mãe, e não me culpar pelo meu pai ter me dado um pouco de dinheiro para sair de casa. Eu me segurei para não dizer que ela também teria dinheiro se não gastasse tudo com festas, viradas de noite, pagando lance para as amigas e etc. A discussão entre as duas começou mesmo quando nosso assunto sobre a indireta já tinha encerrado, pelo menos, para mim, que não resolvi brigar e comer meu omelete quieta. Na verdade, olhando agora, se ela tivesse ficado quieta ao invés de começar a alfinetar e responder nossa mãe, isso poderia ter sido evitado, mas o oposto disso, elas começaram a discutir mesmo, quando minha irmã citou que ficou aqui enquanto a gente viajava, chorando com meu cunhado, com ele dizendo para ele ir morar com ela. Isso estressou minha mãe, já que ela nunca deu motivo para minha irmã fazer o que estava fazendo. Por exemplo, quando ela saía para suas altas noites, que ficava até de madrugada, ou quando ela queria trazer homens totalmente desconhecidos para assistir um Netflix no quarto dela. Ou todas as vezes que ela ferra o psicológico do meu sobrinho, dizendo a ele que vai tirar sua própria vida, dizendo coisas ruins, como ele deveria ir com o pai dele. Sim, o pai dele morreu tirando a própria vida. Só eu sei que as coisas que ela falaram eram mais ou menos assim: sua filha é só ela. Você não é minha mãe. Você não liga pra mim nem pro meu filho, só pra ela. Eu vou ir sim morar com o meu namorado. Eu vou comprar carne só pra mim e pro meu filho também. Minha vida tá uma merda mesmo. Eu não vou prosperar na vida enquanto eu não sair dessa casa. Não vem mandar oração pra mim não, essas orações de macumba, sua macumbeira. A discussão durou alguns minutos que pareceram horas. E resumindo, agora ambas estão com as portas do quarto fechadas. Eu não saí do quarto ainda, nem minha mãe, mas parece que ela já acordou. E não sei se elas vão ter uma conversa normal depois disso. Às vezes penso que a culpa não é minha, já que minha mãe não me mima tanto quanto ela fala. Minha mãe trabalha com muita dor e cansaço para dar uma razoável vida pra menina, eu, de 16 anos, dela, e ainda sustentar sua filha mais velha, que já disse que nem a considera como mãe. Sinto que ela deveria amadurecer e parar de agir como uma adolescente revoltada e começar a pensar mais nas atitudes dela. Mas também, sinto que se eu tivesse ficado calada e só ignorado ela, isso poderia ter sido evitado, ou até mesmo não ido com minha mãe. Infelizmente, não é a primeira vez que acontece, mas sinto que dessa vez foi pra valer. Enfim. Não vai rolar cadeira. Na linha tu vai tomar madeira. Deixa de tamanzinha até já vai. Eu quero quebrar tuas espinhas e deixar tuas penas parar enquanto eu chuto a tua coluna. Minha mina rida pra cá e você chora em desespero.
pedindo pra ir pra casa. Eu tô ficando emotivo, tá caindo até uma lágrima. Sai, bitch! Ela te